nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluias. Nada além de ti, Senhor. O Senhor está na casa, igreja. O Senhor está na casa. Quase que eu falei com a pastora aqui, com a Ana. O pastor vai pregar a ministração. Porque tem muito a ver com o que o pastor trouxe aqui nessa noite. O Senhor está convidando você nessa noite, mais uma vez, para a mesa. Eu quero convidar você a se sentar nessa noite. Eu quero dizer para você que é difícil subir aqui, logo depois do Senhor ter batido tanto na gente, né? Porque a gente precisava consertar, amém? A gente precisava se alinhar, se ajustar não à nossa medida, mas à medida de Deus. E nós ainda estamos sendo ajustados a isso. Mas o Senhor te convidou, está te convidando mais uma vez para que você se sente à mesa. Porque a história que eu vou trazer para vocês nessa noite é sobre alguém que a gente passa despercebido. E talvez é a sua história, é a minha história. A gente passa despercebido pelos pastores, a gente passa despercebido pelas pessoas que a gente julga ou pensa que estão próximas de nós. Mas nós passamos despercebidos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Eu tenho uma coisa para dizer para você, porque talvez você estava esperando, assim como eu estava esperando, depois de ler essa história novamente, de ter sido direcionado por Deus a essa história, que fosse como a de Jó. Porque eu quero dizer para você que Jó passou por um momento muito difícil e conturbado na vida dele. Mas antes dele passar pelo momento mais terrível, pela aprovação mais insana na vida dele, ele tinha alguma coisa. Ele tinha bens financeiros, ele tinha filhos, ele tinha as coisas. Só que aqui nessa noite, nós vamos falar sobre a história daquela pessoa que não tinha nada. Na verdade, ele tinha um nome, porque ele era descendente de um rei. E o descendente de rei que seria príncipe. Mas na verdade, ele acabou se tornando ninguém. Então a história dele começa com nada. Porque ele não tinha nada. Eu convido você a ler juntamente comigo. Porque essa parte aqui da história, na verdade, que a gente vai ler agora, já estamos da metade para o final. Porque eu vou contar nessa noite para vocês a história de Mefibosete. Não sei se todos conhecem. Mas Mefibosete é filho de Jonatas. Jonatas, um grande amigo de Davi, o melhor e maior amigo de Davi. Mas há muito tempo, talvez antes, se eu não me engano, antes do nascimento de Mefibosete, Jonatas e Davi fizeram uma aliança. E uma aliança de amizade. Um vínculo tão forte, tão profundo, que aquilo que está escrito na Bíblia, ainda assim nós não conseguimos compreender o tamanho do vínculo desse amor. Então, Davi, em um determinado momento, perseguido pelo pai de Jonatas, por Saul, ele fez uma aliança que seria benevolente com toda a descendência de Jonatas. Porque Jonatas foi benevolente com ele. E nessa noite, nós nos deparamos com a seguinte história. Saul foi para a guerra. Mesmo Deus não dando autorização para que ele fosse para a guerra. E além de ter ido para a guerra, levou todos os seus filhos. O que aconteceu? O que acontece quando nós vamos para a guerra e não temos a presença de Deus junto conosco? Morremos, né, pastor? É a palavra certa. Perdemos a guerra.
Então, Saul, ele morreu. Ele perdeu a guerra e morreu. Mas não só ele, como seus filhos, inclusive Jonatas. E num determinado momento, o arraial de Israel estava sendo invadido, a cidade estava sendo invadida pelos inimigos. E a ama, ou a cuidadora do filho de Jonatas, a babá do filho de Jonatas, por um descuido, deixou que o filho de Jonatas, o futuro príncipe, que tinha acabado de nascer, caísse. E para que talvez você entenda, ele perdeu os movimentos, ou tinha dificuldade em locomover-se. Então, depois de todas essas coisas, depois de tudo que aconteceu, ele foi parar numa cidade que as pessoas chamam de desconhecida, ou esquecida. É você. Somos nós. Nós fomos parar na cidade que ninguém se lembra. Ah, é naquela cidade lá, essa mesmo. Naquela cidade que ninguém lembra. Veio de longe. Lá é a terra do esquecimento. Eu posso usar a palavra onde tudo acabou, né? Quem pegou aí sabe, onde tudo acabou. Lá era aquela cidade. E nós pensamos assim, pastor, que por eu estar nessa cidade onde tudo acabou, realmente tudo acabou. Só que, agora a gente vai ler. E disse Davi: ainda há alguém que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrar a minha bondade por causa de Jonatas? Vou repetir. E disse Davi: há alguém ainda que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrar a minha bondade por causa de Jonatas? Aqui a sua história começa. Aqui a sua nova história começa. Aqui a nossa nova história começa, porque a gente costuma falar e não se apega a isso. A Bíblia é o espelho daquilo que nós vivemos. E você, talvez, assim como eu, viveu e passou por diversas situações em que você não era conhecido, em que você não era reconhecido, em que você ainda não é reconhecido. Não estou falando de glória, irmão. Estou falando de as pessoas saberem que você é filho de Deus. É sobre isso, é sobremesa. Sobre estar perto do seu Pai. É sobre ser convidado para estar sentado na mesa dele. Não é sobre glória, porque nós falamos aqui, não é da boca para fora, não é sobre mim, é tudo por ele, para a glória do nome dele. Então, a gente compreende, nesse exato momento, que Davi, na verdade a gente pensa, né, que Davi se lembrou. Porque a gente imagina, contando essa história para você, talvez você pense assim: não, essa história faz um paralelo que Deus não se esqueceu de mim. Só que eu tenho uma notícia para te falar. Na verdade, Deus não se lembrou de você de uma hora para outra. Na verdade, Ele nunca esqueceu de você. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim: nossa, Deus me esqueceu lá naquela terra distante. Lá, perdido. Só que Deus não se esqueceu de você. Deus, em momento algum, na passagem aqui, fala que Davi se esqueceu. Não, ele não esqueceu. Em momento algum aqui na passagem, até esse versículo, até esse capítulo, a palavra fala que não, ele não esqueceu. Não é que ele esqueceu, é que Deus trouxe a memória do rei. Então, na verdade, Deus fez Davi se lembrar daquilo que tinha feito promessa. O 2. E havia da casa de Saul um servo, cujo nome era Ziba. E quando eles chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado dos seus pés. E o rei disse: onde ele está? E Ziba disse ao rei:
eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, o rei Davi mandou buscá-lo, e o retirou da casa de Mequir, filho de Amiel, de Lodebar. Mais uma pausa. O Senhor, Ele, como eu disse, Ele não precisou se lembrar de você. Na verdade, Ele nunca esqueceu de você. Na verdade, Ele sempre soube onde você esteve. Ele sempre sabe onde você está. A passagem fala, o salmista fala, para onde eu vou? Se o Senhor sabe quando eu me deito, quando me levanto, quando acordo, quando durmo, para onde eu vou? Se o Senhor sabe de todas as coisas. Com o Senhor nessa noite, Ele está te convidando você, mais uma vez, a estar perto dEle. Porque depois de tudo que nós somos tratados nesses últimos dias, o Senhor está convidando você a estar aqui pertinho dEle, bem pertinho. Ah, mas eu estou assim, a minha vida está destruída, a minha vida está assada. Não se importe com essas coisas, venha como está. A palavra diz, venha como está. Se aproxime do seu Senhor, se aproxime do seu Senhor, do seu Pai. Ele ama você incondicionalmente. E muitas vezes, a gente faz como Mefibosete. Porque na continuação, diz assim: e ora, quando o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, eis aqui o seu servo. E Davi disse, não temas, porque certamente mostrarei por causa de Jonatas, bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás na minha mesa continuamente. Mas ainda assim nós não calculamos sobre essas coisas, porque nós estamos tão preocupados com o que as pessoas vão pensar, com o que as outras pessoas vão falar de mim, porque eu vou me aproximar de Jesus agora, depois que eu fiz tanta cagada, depois que eu cometi tantos erros, agora eu vou me aproximar de Jesus e as pessoas vão dizer, não era, depois que aprontou tudo e todas, agora ele está falando que é da igreja. Nós chegamos com esse pensamento. Você chega com esse pensamento. Assim como o Mefibosete. Porque ele falou assim, ó, e ele se curvou e disse, o que é que o teu servo, para que olhes para mim, como um cão morto que sou? É porque ele estava esperando que as pessoas dissessem aquilo que ele é. Eles estavam esperando que as pessoas ao redor dele, talvez até o Ziba da história, nessa noite é o Ziba da história, porque lá no início o Ziba fala assim, Jonatas tem um filho, um aleijado lá. As pessoas contam de você assim, talvez você pensa assim, tem lá o filho lá, sim, do Senhor, mas está lá perdido, lá em Lodebar, lá, machucado, ferido. Mas o Senhor, assim como Davi, convidou você para estar na mesa dele. Não convidou você para estar no palácio dele. Não convidou você para estar no quarto dele. Não convidou você para estar na sala de estar dele. Ele convidou você para sentar na mesa com ele. É aí que está o ponto dessa passagem, dessa palavra de hoje. Jesus convidou você para estar tão perto dele que você pudesse olhar nos olhos dele, para que você pudesse compreender sobre o amor que ele tem por você. Ser corrigido dói. Correção dói. Quem aqui passou esses dias, depois das palavras, né, com um gosto doce na boca? Ninguém. Foi ervas amargas. Mas foram ervas amargas que se viram para fortalecer e entender que era preciso mudar. Mudar, para que verdadeiramente, como o Leandro trouxe aqui, naquela canção, eu estava prestando atenção na letra, para reconstruir um altar de adoração ao Senhor, Leandro. Porque o nosso altar estava quebrado, o nosso altar estava destruído, o nosso altar estava impuro.
Mas nós, enquanto igreja, não nos atentamos a essas coisas. Mas nessa noite o Senhor te convidou e te falou sobre todas as pessoas que estão subindo aqui. Ele não quer você distante, Ele quer você perto. Vem? Ele quer você perto, perto, perto da mesa, junto com Ele. E eu falo isso. Domingo, eu levei uma palavra lá na sala dos adolescentes. Falei assim, ó: eu não posso pegar a sua mão e carregar você até a presença de Deus. Os nossos pastores não podem fazer isso, por mais que eles tentam, eu tenho certeza que tentam, mas eles não podem fazer isso. O líder de célula também não pode fazer isso por você, o vice-líder, o secretário, o seu melhor amigo, não pode fazer essas coisas por você. Você tem que levantar da onde você estiver e falar: a partir de agora, eu quero ser servo desse Senhor, eu quero estar perto desse Senhor, eu quero amar esse Senhor assim como Ele me amou. Não é fácil. Nós estávamos falando sobre compaixão na célula de terça-feira. Porque perdoar aquela pessoa que está perto de você, vamos ser sinceros, é fácil. É fácil o irmão que briga com o outro, daqui a pouco um pede desculpa e está tudo bem. Mas é aquela pessoa que, os meninos levantaram essa questão, eles eram adolescentes, é aquela pessoa que possivelmente matou um ente querido seu, um familiar seu. Mas eu te pergunto, e se Jesus tivesse pensado dessa mesma forma? Quantas vezes não foi falado aqui? Você acha que Jesus não tinha autoridade para lá na cruz, mandar que Deus matasse todo mundo naquele mesmo momento? Só que qual foi a palavra que ele usou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em momento algum ele falou: eles estão errados, eles estão em pecado, eles estão cometendo. Não, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Era necessário que os cravos fossem pregados no nosso Senhor. Era necessário que a gente entendesse que Ele passou por tudo aquilo, porque o amor de Deus hoje preenche o vazio que tem dentro de nós. Era necessário que a gente compreendesse que naquele lugar, sozinho, lá em cima, lá sozinho, diante da cruz, porque até o Pai o abandonou. Era necessário a gente entender tudo aquilo, para que a gente chegasse hoje e entendesse um pouquinho do que é o amor de Deus. Porque eu vou falar para você, irmãos, nós não sabemos como é o amor de Deus por completo. Nós não conhecemos o amor de Deus por completo. Porque isso que a gente está vivendo nos dias de hoje ainda é uma fração do amor de Deus. Por isso que eu falo, e eu gosto desse texto, todo mundo sabe, João 3,16, eu ainda me pergunto, porque eu não achei resposta, qual é a tal maneira que Deus tanto descreve naquela passagem? Qual que é a tal maneira que Deus tanto fala naquela passagem, que toda vez que eu pego lendo aquele texto, eu me pergunto, qual é essa abençoada dessa tal maneira? Porque se ele tivesse falado assim, é do tamanho do mundo, seria tão mais fácil para que a gente compreendesse o tamanho do amor que Ele tem por nós. Mas a nossa mente humana está tão despreparada, o nosso coração, os nossos corpos estão tão despreparados para sentir o amor de Deus que Ele não conseguiu descrever. O mensageiro de Deus que escreveu aquelas palavras não conseguiu descrever o tamanho do amor de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo que seja o mais alto, mesmo que seja o mais profundo, o lugar mais profundo que você possa imaginar, seja o lugar mais distante que está da nossa localidade agora, seja o lugar mais quente, o lugar mais frio, ainda assim o amor de Deus alcança aquele lugar. Ainda assim o amor de Deus vai àquele lugar. E quanto menos você espera, as pessoas te cumprimentam na rua e falam assim: eu vejo em você algo diferente. Eu vejo que você, depois que saiu da terra de Lodebar, é reconhecido príncipe na mesa do rei. Como eu disse, não para a sua glória, mas para todo louvor e engrandecimento do nome do Senhor, para que o reino dele pudesse ser estabelecido aonde você for. É por isso que você foi chamado. É para essas coisas que você foi chamado. Então todas as vezes que o Senhor te chama para o concerto, que foi preciso, que é preciso todos os dias, que Ele te chamar para um concerto, saiba disso, que é porque o amor dEle supera qualquer coisa. Mas está muito difícil passar por essa circunstância. Está muito complicado passar por todas essas coisas. Deixa eu te contar.
a história continua. A história fala que depois que Mefibosete começou a sentar à mesa, o servo Ziba sentiu inveja, porque as terras até então pertenciam a ele. Mas o rei Davi falou: não, essas terras pertencem a Mefibosete. Então Ziba sentiu inveja. É como aquela história do filho pródigo. Nós estávamos na casa e não compreendemos o amor que Deus tem por nós e sentimos inveja daquele filho que voltou. E depois de ter sentido inveja, houve um grande movimento, uma grande movimentação que Davi teve que sair, fugir da sua cidade, da cidade de Israel, teve que sair fugido dessa cidade, porque o seu filho queria tomar o poder, e ele não queria ferir com espada o seu filho. E ele fugiu da cidade. E o que aconteceu? Ziba encontrou com Davi, porque Mefibosete tinha dificuldade de locomoção, se encontrou com Davi e disse: ele te abandonou. Então, a partir daquele momento, Mefibosete perdeu todas as terras que tinha, porque depois Davi voltou. Ele perdeu o direito a todas as terras que tinha. Mas você acha que Mefibosete se desanimou? Não, sabe por quê? Porque assim como nós, ele diz isso, ele não estava à procura das terras, ele estava à procura da bem-aventurança do seu Senhor. Porque ele disse: de nada me adianta ter todas essas terras, se eu não tiver o amor do Senhor, ó meu rei. Então, nessa noite, você vai perder. Eu quero dizer, o evangelho é doido. Porque para que a gente pense assim, para que a gente conquiste alguma coisa, nós temos que juntar. Certo, pastor Zaqueu? Nós temos que juntar. Juntar financeiramente, juntar tempo, juntar espaço. Mas o evangelho é a coisa mais doida do mundo. Aqui você tem que perder. Nesse momento você tem que entender isso. Para que você sente na mesa e olhe Jesus nos olhos, você tem que perder. Deixar. Fazer como aquele homem que foi convidado, o profeta que foi convidado. Deixe que eu despeça dos meus pais. Como que eu vou fazer? Eu tenho família. Larga tudo, vende tudo. Faça como aquele profeta, queima tudo. Faz churrasco, queima tudo que você tinha lá. Deixa para trás. E vá servir ao seu Senhor. E vá de encontro ao seu Senhor. Ele não te convida para você ser crente. Porque como a gente fala, crente até o capeta é. Ele convida você para ser filho. Ele convida você para sentar na mesa com Ele e falar: Pai, eu preciso sentir a sua presença. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu preciso ser mudado pelo Senhor. A minha vida não pode ser mais a mesma. As coisas que eu faço ou fazia não podem ser mais as mesmas, porque outrora eu estava perdido e hoje o Senhor me encontrou. E hoje o Senhor me encontrou. Eu estava perdido no caminho de Damasco, mas o Senhor me encontrou. Eu estava dentro da igreja, conhecia as suas palavras, sabia quem o Senhor era, mas eu não tinha encontrado o Senhor. E nessa noite o Senhor me encontrou. Nessa noite o Senhor me convidou para sentar na mesa. E eu tenho uma coisa para dizer, Ele convidou você para sentar na mesa também. Porque Ele me convidou para sentar na mesa. Depois de tudo aquilo que a gente apanhou, irmão, eu vou falar porque é isso mesmo, a gente apanhou mesmo, apanhamos. Mas depois de tudo aquilo, nós entendemos e alinhamos as coisas. E você pode sentir ainda mais a presença de Deus fluir sobre essa igreja. Sabe por que eu digo isso? Que é a coisa mais doida. Eu pensei assim: Deus, o Leandro vai tocar só música de exaltação. E agora, o que eu faço? Eu quero trazer o povo para sentar na mesa. Mas tudo bem, tem que ter alegria, mas... E agora, Deus? Aí o Leandro trouxe uma canção que tinha exatamente
a ver com aquilo que eu ia trazer hoje. E o Pedro, ele me perguntou, ô Ale, você quer que cante alguma canção? Fica na liberdade. E a primeira canção que ele falou é, não vim atrás de bênção. Eu não vim atrás de bênção. Eu só vim me derramar diante da presença do Senhor. Nada além disso, me derramar diante da presença do Senhor. Mefibosete fez isso. Se derramou diante da presença do Senhor, como o mais miserável, o mais humilhado possível. E disse, eu, um cão morto, o que posso ter com o Senhor? Somos nós. Como um cão morto, Senhor, o que eu tenho para oferecer? Eu falei que a gente deve passar amor para as outras pessoas, da mesma medida que o Senhor passou amor por nós. Mas nós não vamos conseguir alcançar essa mesma medida. Porque ninguém aqui, nenhum de nós, nem eu mesmo, estamos dispostos a verdadeiramente morrer pelo nosso próximo. Pelas pessoas que estão próximas de nós. Eu sei que as mães vão falar, eu tenho sim, eu morro pelo meu filho. Glória a Deus. Mas agora morre pelaquela pessoa que você não conhece. Porque Jesus morreu para você que ele conhecia e para aquele a quem ele não conhecia. E ele morreu também para aquele que fala que não acredita que ele existe. Tem coisa mais doida que isso? Você morrer para uma pessoa que não acredita em você, que não acredita nas suas palavras. O Senhor, nessa noite, Ele quer trazer você para entender que você tem uma identidade. Você tem uma identidade. Porque Mefibosete, quando foi para Lodebar, perdeu a identidade que ele tinha. Porque ele é príncipe. Ele é príncipe. Mas ele perdeu a identidade que ele tinha lá em Lodebar. Porque lá é a terra que tudo se esquece. Que tudo acaba. Que lá é o fim. Então ele perdeu aquilo que ele tinha, que era a oportunidade de ser chamado príncipe da casa de Israel. Mas depois disso tudo, eu tenho uma coisa para dizer, só senta na mesa quem é príncipe. Só senta na mesa quem é príncipe. Só os principais do reino é que senta na mesa com o rei. Só quem de verdade conhece o rei é que senta na mesa do rei. Só quem de verdade tem intimidade, cria vínculo com o rei, é que senta na mesa do rei. E como eu posso fazer todas essas coisas? Me prostrando e falando, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não possuo nada, mas estar na sua presença é o que mais vale para mim. A passagem fala, do que adianta eu ter todas as coisas, riqueza, fama, poder, glória, e não ter a coisa mais importante, que é a minha salvação. Do que adianta ter todas essas coisas, tudo. Do que adianta ser reconhecido pelas pessoas, do que adianta ser um pregador famoso, um cantor famoso, do que adianta ter bens materiais, ser rico, ter mansão, se eu não tenho o que eu mais preciso na vida, que é a minha salvação. Então, eu quero convidar você a entender isso. Você é príncipe, você é princesa do Senhor. Você foi convidada e convidado para sentar na mesa com seu Senhor. Não é só hoje não, tá bom? Porque talvez você está pensando que Ele está convidando você só hoje. Ele está convidando você há muito tempo, só que você ainda não prestou atenção. Ele está chamando você há muito tempo. Porque quanto tempo nós estamos falando sobre mesa aqui na nossa igreja? Há quanto tempo nós estamos falando que há uma mesa posta aqui, sobre o altar? Quanto tempo nós estamos falando sobre isso? Então Ele está convidando você, mas você ainda não percebeu. E nessa noite eu quero dar um chacoalhão em você e dizer, a mesa está aqui, se aproxime do seu Senhor, se aproxime do seu Pai, chega mais perto dEle, vem mais perto do seu Senhor, sente na mesa, olhe nos olhos do seu Senhor e diga aquilo que você precisa. Porque eu quero dizer para você, Ele vai responder sobre aquilo que você precisa. Ele vai responder sobre aquilo que você precisa. E sobre aquilo que eu não preciso, Ele também vai responder. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que faz loucuras.
por aqueles que Ele ama e por aqueles que não amam a Ele. Então, eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Sua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Nós falamos assim, tem uma passagem que fala que uma mulher adúltera foi pega em adultério e foi levada diante de Jesus. E muitas vezes as pessoas fazem isso, ou fizeram isso com você. Levaram você diante de Jesus e disseram: tá vendo esse aqui, ó? Tá vendo essa aqui? É a maior pecadora e o maior pecador que tem diante de nós. Eu tenho uma coisa para dizer, realmente, nós somos os maiores pecadores diante da presença de Deus. Mas eu quero dizer, ali, Ele não ousou julgar você. Ali Ele não disse em momento nenhum que era para que aquela mulher se afastasse da presença dEle, porque Ele era puro e santo. Ele podia. Não, Ele começou a escrever na areia. Ele começou a escrever na areia. E mais uma vez, foi indagado pelas pessoas que estavam ali: você vai cumprir a lei de Moisés? E continuou escrevendo na areia. E pela terceira vez, ele foi indagado. E logo depois, ele se colocou sobre os seus pés e disse: há alguém aqui que nunca cometeu pecado? Que verdadeiramente atire a primeira pedra. Desde o maior até o menor que se encontrava naquele lugar, logo deixaram suas pedras, se arrependeram e foram para sua casa. Mas aqui é a parte principal. A mulher disse: e você? E você? Porque ela sabia que Jesus podia fazer. Ela sabia que Jesus podia pegar a pedra e jogar nela. Mas depois disso tudo, Jesus disse: vai, mulher. Porque se aqueles que estavam aqui não jogaram a pedra em você, quanto mais eu. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ele te chama para a mesa. Ele te chama para estar perto dele. Não importa como você está. Você está cansado, você está fadigado, você está com a sua mente em outra dimensão. Você talvez está escutando só esse final. Saiba, tem uma mesa preparada para você. Tem uma mesa disposta aqui nessa noite. E eu, e nenhum dos pastores, nenhum dos líderes pode pegar você pelos seus braços e colocar você aqui. Apenas o Senhor pode fazer você reconhecer que você precisa dEle, que você precisa sentir Ele. Nessa noite Ele está convidando você. Nessa noite Ele convida você para estar perto dEle. O coração do Senhor, o coração do Senhor está aqui nessa noite. A presença do Senhor está aqui nessa noite. Desde o início nós estamos sentindo, porque a irmã que trouxe a palavra no início, ela disse para você: o Senhor está presente aqui nessa noite. O Senhor está presente aqui nessa noite. E através da nossa oração, através da nossa entrega, através da nossa adoração, é que a presença do Senhor é capaz de transformar tudo o que nós temos. Longe do teu amor, oh, aleluia. Senhor, não posso viver longe do teu amor. Não perca tempo. Não perca tempo, não perca oportunidade.
Se aproxime do seu Senhor. Não posso Se aproxime do seu Mestre. Se aproxime do seu Salvador. Se você nessa noite escutou alguma coisa, saiba, há uma mesa preparada para você, filho, filha. Há uma mesa preparada para você. E longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu quero finalizar, para passar a palavra, dizendo que nessa noite o Senhor está dando uma oportunidade para os filhos dele. Para cada um dos filhos dele. Talvez você está aqui nessa noite achando que está forte demais. Mas está precisando de um abraço. Não se importe com isso. Venha. Chegue perto dele. Se aproxime do Senhor. Se você precisa de algum tipo de apoio. Que talvez, não só espiritualmente, fisicamente. Ser tocado fisicamente. Verdadeiramente abra o seu coração. Porque como a canção fala, abraça-me, Senhor. Ele vai abraçar você. Ele só tem amor para derramar sobre a sua vida. Ele só tem amor para derramar sobre a sua vida. Essa ministração nessa noite não foi para emocionar você, foi para você entender. O seu Pai está aqui. O seu Pai está aqui amando você incondicionalmente. Incondicionalmente. Ele está amando você. Com seus braços de amor, seus braços de amor. Quando Jesus Cristo estava naquela cruz do Calvário, antes dele falar uma palavra que mudou a nossa história, antes dele falar aquela palavra, está consumado, porque aquela palavra mudou a minha e a sua história, ele disse algo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. O problema é que pregaram para nós um evangelho que não tem amor, um evangelho que não tem perdão. Mas Deus tem desconstruído isso. O evangelho, ele é amor. Lógico que nós temos princípios para seguir Jesus. Não é seguir de qualquer forma, mas é entender que Cristo nos amou de uma forma tão grande, que sujeitou a vontade do Pai, para trazer vida, e vida eterna para mim e para você. Você nunca deixou de ser, cara. Você nunca deixou de ser, filha. Se tem alguém no nosso meio aqui hoje que precisa voltar para os braços do Pai. Eu não estou falando voltar para uma religião, não. Eu não estou falando voltar para uma placa de uma denominação. Eu estou falando voltar a ser chamado de filho. Por algum motivo você foi embora e deseja retornar essa noite. Eu te convido a sair do teu lugar. Ou você que ainda não reconheceu a paternidade, quer reconhecer como filho de Deus. Porque a Bíblia diz que nós só se tornamos filhos quando conhecemos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Se tem alguém no nosso meio, sai do teu lugar. Vamos adorar. Se tem alguém, sai do teu lugar. Se tem alguém que por algum motivo se afastou, hoje é noite de você voltar para o lugar que você nunca deveria ter se afastado. O seu
Se o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, não precisa ter vergonha. Seu amor está ganhando forma. Se você tem passado por algum problema, por alguma dificuldade, Seu amor aqui você está no meio da tua família, ganhando. que serve o mesmo Pai. Seu amor está ganhando forma em mim. O seu amor está ganhando forma. O seu amor está ganhando forma em mim. Olha, como diz o Alessandro, ele foi muito pontual na tua palavra, não é para te emocionar. Você só entender que o Pai está falando para você. Você foi convidado para estar aqui. E no seu coração você não falou para ninguém. Mas no seu coração você só queria voltar a escutar essa palavra. Você nunca deixou de ser filho. Você estava até frequentando uma igreja, mas não se sentia como filho mais. E Deus está te dizendo nessa noite, se é isso que você queria ouvir, Deus está dizendo, filho, vem. Mas só que o Pai, Ele tem uma coisa especial. Ele sempre vai estar esperando, Ele não vai, mas Ele sempre vai estar esperando. Porque Ele sabe que o filho sabe o caminho de casa. Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Ele